Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos ainda estão animados ainda da EBD. Os adolescentes também, lá em cima, nós conversamos, expomos sobre Deus, né? Lá nós estamos trabalhando os atributos de Deus. E aqui Samuel. Bem complexo alguns temas ali para os irmãos. E nós vamos continuar também, por meio da pregação, nosso exercício de interpretação das Escrituras. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Como os irmãos sabem, nós estamos, no caso eu, expondo Filipenses. E nós vamos hoje expor Filipenses capítulo 1, do versículo 12, nós vamos até o versículo 18, vai ficar faltando ali a última frase do versículo 18, por um motivo. A estrutura do texto, a partir aí do finalzinho do versículo 18, vai mudar para o futuro. Do 12 até ali o início do 18, Paulo está falando do presente, do que está acontecendo com ele ali na prisão. Então ele vai relatar isso aos irmãos de Filipos. Então, por conta da estrutura do texto, a gente só vai até aí o versículo 18. Eu quero fazer algumas observações a respeito da carta aos Filipenses. E a primeira é: não reduza o escrito aos Filipos somente a contentamento. Há muita literatura que reduz a carta aos Filipenses somente como contentamento, e não é somente isso. Tem muito mais na carta aos Filipenses. O que os estudiosos acreditam, pegando a literatura da época, comparando com o apóstolo Paulo, com a escrita, com o estilo, vai dizer que se trata de uma carta de amizade. Vão aparecer alguns temas ali, contentamento é um, mas a alegria, segundo os estudiosos, é uma tônica maior. A alegria aparece mais vezes nessa carta. Mas nós também não podemos reduzir somente a alegria. O que eu quero dizer é que nós temos diversos ensinamentos aqui e não podemos reduzir primariamente Filipenses a somente contentamento. Tem mais nessa carta. E hoje nós vamos aprender, por meio da palavra, 3 alegrias do apóstolo Paulo em Cristo, em Deus. O tema hoje é as 3 alegrias do apóstolo Paulo em Deus. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Livra a minha boca da heresia, Senhor. Que os teus servos sejam edificados. Eu sou um servo teu aqui, Senhor. Me usa para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. O texto começa assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu. O apóstolo já te traz à mente o contexto histórico em que ele está, o momento em que ele está vivendo. E o momento em que ele está vivendo, ele vai trazer para a gente o que está acontecendo lá, o que aconteceu lá em Atos 24, quando o sumo sacerdote Ananias faz acusações contra o apóstolo Paulo, e o acusa e o leva às autoridades. E lá, naquela época, Félix ouve a defesa do apóstolo Paulo. Segue para Atos capítulo 25. Festo ouve a defesa do apóstolo Paulo. Logo em seguida vem Atos capítulo 26. Festo comenta com o rei Agripa. Ouve a defesa do apóstolo Paulo. Ouve o que ele tem a dizer. Então o apóstolo Paulo faz a sua defesa também ao rei Agripa.
E chega o momento da defesa do apóstolo Paulo ao rei Agripa, que ele vira para o apóstolo Paulo e fala assim: você acha que em tão pouco tempo você vai me converter à fé cristã? Você vai me tornar um cristão? Você acha que você vai me tornar um cristão em tão pouco tempo? E a resposta do apóstolo Paulo ali é: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém, sem estas algemas. Atos 26, versículo 29. Estamos diante de um homem que prega o evangelho a todo instante. Toda e qualquer oportunidade para o apóstolo Paulo é a oportunidade de falar de Cristo, é a oportunidade de exaltar o nosso Senhor. Todos os momentos, todas as circunstâncias da sua vida, apesar das mais adversas, ele só está interessado em uma coisa: falar de Cristo. E o que me surpreende logo aqui de cara é que ele está falando isso: olha, tudo isso que me aconteceu, que vocês viram acontecendo, a minha prisão, tem, ao contrário do que muitos podem estar pensando, por eu estar preso, o evangelho não está preso, ele continua sendo pregado. O evangelho, ele está progredindo, ele está avançando. E aqui você precisa ter um cuidado. Porque para a gente a palavra progresso é muito diferente foneticamente da palavra obstáculo. Obstáculo é uma coisa, progresso é outra. Mas no original, né? Procope, eu anotei aqui na minha Bíblia, procope é progresso. E proscope é obstáculo. Para quem está lendo essa carta, para quem está lendo essa carta lá na igreja de Filipos, tem que estar com o ouvido atento. Porque, dadas as circunstâncias, você pode achar que a prisão está sendo um obstáculo. Mas não! A prisão tem servido para o progresso do evangelho. Em termos para nós no português, é como se a gente falasse mas ou mais. Você precisa estar atento. Se eu falo mas, significa que tudo que eu falei anteriormente, agora o que eu vou falar depois, vai ser o contrário do que eu falei antes. Se eu falo mais, é de adição. Mas você precisa estar com o ouvido atento para estar entendendo o que eu estou falando. Da mesma forma, precisa do ouvido atento aqui ao que está sendo lido. Obviamente, eu estou falando do texto no original. Qual é a aplicação para nós? Atenção à palavra de Deus. Atenção àquilo que está sendo dito. É muito sério, tanto a pregação da palavra de Deus, quanto o exame que nós fazemos em nossa casa. Precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus está nos falando, está nos ensinando. O ouvido precisa estar atento. Eu sei que o contexto vai dizer para você se eu estou falando mais ou mais, dependendo da situação. Mas o ouvido tem que estar atento. Uma outra coisa que eu vejo aqui, que nós precisamos imergir no contexto, é que o apóstolo Paulo, a prisão em que ele está, não é o tipo de sistema carcerário que nós temos no Brasil, em que a pessoa é presa e tudo tudo é oferecido para ela lá na prisão, alimento, água, todas essas coisas para sua necessidade ela tem lá. Não acontece isso no tempo do apóstolo Paulo. Ele precisa de dinheiro, porque o local onde ele está, a prisão onde ele está é uma casa, essa casa é alugada, e ainda que ele estivesse em outro lugar, trancafiado, ele precisaria de comida. E quem paga a sua comida é o preso. Não é como nos tempos de hoje. A mente precisa ver para o que o apóstolo Paulo está vivendo. Ele precisa de sustento. Quem está sustentando o apóstolo Paulo é a igreja de Filipos. São os irmãos da igreja. Os irmãos da igreja entenderam
que o apóstolo Paulo é um homem para a pregação. E é muito difícil falar isso hoje em dia, porque há muitos aí com desejos egoístas, com ambição em dinheiro. Mas a carta mostra para a gente que o apóstolo está sendo sustentado com o dinheiro dos irmãos. É uma verdade que precisa ser dita, apesar dos nossos tempos. O que faz com que as nossas orações sejam: Senhor, dá-nos homens fiéis à Tua palavra, dá-nos homens fiéis ao Evangelho, homens de coração puro, homens de coração íntegro. E a igreja então entende que o dinheiro, as finanças, o seu bolso é para o reino de Deus. Agora pense na coragem e na humilde do apóstolo Paulo em dizer que ele não precisa se preocupar com o sustento, porque a igreja o está sustentando. Pense no irmão que precisa da cesta básica da igreja. E aí algum irmão na rua pergunta: como você tem vivido, já que você tem tanta dificuldade financeira? Será que o nosso coração estaria disposto a falar: a igreja me sustenta? Eu tenho uma família na fé. Irmãos, eu tenho irmãos. O pastor já pregou aqui e às vezes isso passa desapercebido dos nossos olhos. O maior título que um cristão pode ter é: somos irmãos, temos uma família na fé. É necessário humildade para dizer, em meio aos seus sofrimentos, de que a igreja esteve presente com você e de que a igreja foi sim um baluarte da verdade que te acompanhou nas suas crises. Às vezes você pode dizer diversas coisas. Foi o psicólogo que me ajudou. Foi o vizinho que me ajudou. Nunca ou raras vezes foi a igreja, foi o irmão, foi a igreja pela pregação da palavra, foram os irmãos daquela igreja que são a minha família. A carta nos mostra assim profundamente situações aqui de igreja, de vivência de igreja. O pastor vai falar sobre essas coisas no culto de quarta-feira, e ele já falou a respeito também de dízimo, que ele vai mencionar uma igreja que a pregação do evangelho é verdadeira e com irmãos que contribuem, que têm finanças fortes. É mais um motivo para nós falarmos de que a igreja está presente na nossa vida, de que Cristo é exaltado na nossa igreja e por isso nós sofremos juntos. É um motivo de você espalhar e testemunhar do Evangelho. Se os sofrimentos têm sido um obstáculo para você falar do Evangelho, os sofrimentos a partir do apóstolo Paulo, pelo olhar do apóstolo Paulo, tem que ser um olhar de que o Evangelho vai progredir. Você precisa aprender nos sofrimentos o que é o Evangelho e o que ele tem feito na sua vida, para quando alguém perguntar, esse Evangelho progride através da sua boca. É necessária humildade para isso. E humildade é um tema dessa nossa carta. Primeira alegria de Paulo. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Imagina naquela troca de serviço de um guarda para o outro. O apóstolo Paulo está numa casa, o soldado romano tem que ir lá fazer a custódia do apóstolo Paulo. Alguns vão dizer que o espaço entre o apóstolo Paulo e um soldado era muito próximo. Então, muito provavelmente, ou o apóstolo Paulo estivesse cantando, como nós sabemos que ele canta em prisões. E então a pessoa pergunta, o que esse homem, e nós já sabemos que ele é idoso, o que esse idoso, aparentemente tão dócil, tão manso, está fazendo aqui numa prisão, o que esse homem fez? E então ele fala,
por causa de Cristo. E então ele abre a sua boca e começa a falar de Cristo a essa pessoa. Passa o outro guarda, chega no outro dia, o outro guarda vai, rende, ouve a mesma coisa. Ouve o apóstolo Paulo cantando, ouve o apóstolo Paulo explicando novamente o evangelho, e chega outro soldado e por aí vai. No mínimo, colocando por baixo, o apóstolo Paulo pregou a 1000 pessoas. Colocando por baixo, foram mais. Estou colocando por baixo, foram mais. O apóstolo Paulo escrevendo cartas, orando, cantando e falando por que ele estava ali. Se você acha que 4 paredes numa escola é um obstáculo para você pregar, o apóstolo Paulo mostra para nós que não. Se o seu trabalho é um obstáculo para você pregar, o apóstolo Paulo nos mostra que não. Precisamos aprender mais do evangelho com o nosso apóstolo. Precisamos viver mais desse evangelho, para quando abrirmos as nossas bocas, o evangelho saltar do nosso coração. Essa é a primeira alegria do apóstolo Paulo, poder pregar o evangelho aos que estão ao redor dele. Essa é a primeira alegria do apóstolo Paulo. E nós já vimos pelo contexto que ele é um homem ávido, com intensa vontade de pregar o evangelho. Segunda alegria, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, o efeito da prisão aqui do apóstolo Paulo tem encorajado aqueles irmãos que têm medo a agora pregar sem medo, a agora pregar com mais ousadia. É um encorajamento aqui do apóstolo Paulo, é um encorajamento àqueles que estão sofrendo perseguição, àqueles que não conseguem mais falar do evangelho de forma pública. Esses irmãos estão sendo encorajados pelo apóstolo Paulo. Eles agora estão falando com mais determinação. A alegria do apóstolo Paulo é que ele está sendo instrumento de Deus para encorajar outras vidas a falarem do evangelho. E, irmãos, quão difícil é no nosso cenário público hoje termos um posicionamento firme acerca da palavra de Deus, um posicionamento firme acerca do que diz o Evangelho, um posicionamento firme com convicção de que nós acreditamos em Deus, de que nós acreditamos em uma verdade absoluta, de que nós somos contra aborto, de que nós somos contra a corrupção e tantas outras coisas. É muito complicado no nosso cenário atual, público, determinar, fechar, nos posicionarmos de forma firme ao lado de Deus. E aqui nós vemos que o apóstolo Paulo continua nos encorajando nesse sentido. Ele é um instrumento de Deus que nos encoraja. E a terceira alegria do apóstolo Paulo é que, apesar dos seus rivais, eles pregam o evangelho de Cristo. Eles pregam Cristo. Paulo tem os seus críticos, mas ele se alegra porque os seus críticos estão pregando a palavra de Deus. E aqui eu quero ter um cuidado maior com você nessa parte, nessa interpretação, porque muito se é dito, e eu acredito que muito também se tem de equívoco. O apóstolo Paulo vai falar, versículo 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso.
Eu fiz uma pergunta para esse texto. O apóstolo Paulo vai falar de alguns irmãos. E é interessante que você tenha a palavra aqui em mente. Irmãos. Muitos, quando vão fazer a aplicação dessa passagem, esquecem que Paulo está num contexto de irmãos. E Paulo sabe o que é ser um irmão. Não podemos perder de vista a dinâmica da salvação. Não podemos perder de vista o milagre da salvação. Paulo está falando de irmãos. E a minha pergunta para o texto é, por que ele usa rivalidade e inveja? Por que ele usa inveja e rivalidade? Em dois outros textos. Romanos 1, 29, ele vai falar de rivalidade e inveja. Está numa lista do apóstolo Paulo daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Romanos 1, 29. Gálatas 5, 20 e 21, existem as obras da carne. E naquela lista aparece de novo a palavra rivalidade, que tem o sentido ali de discórdia e inveja. Obras da carne. Mas aqui o apóstolo Paulo usa essas duas palavras e está falando de irmãos. Aqueles que convivem com o apóstolo Paulo vai dizer, por que ele não colocou como oponentes, como inimigo da cruz? Mas aqui o texto diz que são irmãos. Se você parar comigo e ver o texto, quando ele começa no versículo 12, quero que saibam, irmãos, ele está falando aos Filipos. Quando ele entra no versículo 14, e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Os irmãos aqui que ele está falando são os irmãos em Roma. Então ele vai falar agora dos irmãos que estão em Roma, que alguns desses irmãos que estão em Roma estão pregando Cristo com ambição egoísta, com inveja, com rivalidade. São irmãos. Então, primeira coisa que você tem que aprender aqui, e é uma verdade, eles estão pregando Cristo. A doutrina está correta. Não estamos lidando com pessoas que pregam teologia coach, não estamos lidando com pessoas que pregam teologia da prosperidade, não estamos lidando com diversas outras interpretações que são erradas a respeito do Cristo. Não estamos lidando com esse tipo de doutrina, com esse tipo de falsa doutrina. Pelo contrário, a doutrina é correta. A pregação é Cristo, a pregação correta. Então, isso precisa ser definido. A pregação é correta. A motivação é errada. A motivação deles é inveja e rivalidade. Mas eu continuo com a pergunta, por que o apóstolo Paulo usa essas duas palavras? E o apóstolo Paulo sabe o que ele está escrevendo, mas no mesmo contexto ele está falando de irmãos. Lembre comigo aqui também que o contexto é de evangelização, é de evangelismo, porque a treta vai continuar mais para frente, mas são outros grupos. Aqui ele está falando de irmãos. E eu quero ler com você, eu citei duas passagens, mas eu acredito que essa dimensão do que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aumenta um pouco mais quando ele está escrevendo a sua carta. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 6, versículo 4. Primeira Timóteo 6, eu vou ler o 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em invejas. E agora vem em seguida o que o apóstolo Paulo fala lá, inveja, e depois vem o quê? Rivalidade, inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro.
Fica mais perigoso aqui a interpretação. São irmãos, e o apóstolo Paulo usa uma linguagem forte para aqueles que não são irmãos. Mas aqui, novamente eu repito, são irmãos. Qual é o problema aqui? Olhe para o texto comigo. Começa assim: alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. E aí depois vai dizer que o quê? Outros o fazem de boa vontade. Minha pergunta aqui para boa vontade é: o que é isso? O que é pregar de boa vontade? O que é fazer de boa vontade? É o irmão que não sabe muito da Bíblia e de repente começa a abrir a boca e pregar? Não é isso que o texto quer dizer. Continua o texto. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Ponto. Os que estão pregando de boa vontade o fazem sabendo que o apóstolo Paulo se encontra ali para a defesa do Evangelho. O texto está fazendo referência ao apóstolo Paulo. Eles pregam de boa vontade por causa do apóstolo Paulo, do que eles foram ensinados no Evangelho pelo apóstolo Paulo, do que eles ouviram e viram do apóstolo Paulo. Agora segue o final do texto. Lembra lá o primeiro? Os que pregam por inveja e rivalidade, eles vão aparecer de novo. Aqueles pregam Cristo. A palavra aí logo em seguida vem pensando. Uns sabem como é o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Os outros pensam a respeito do apóstolo Paulo. Pensam que me podem causar sofrimento. O que está em jogo aqui é: a doutrina está intacta. O problema desses irmãos que estão pregando Cristo é contra a pessoa do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo entendeu aqui? Que o evangelho é maior do que um mensageiro. Então ele não arranja briga. Não é oponente dele, não é rival, não é inimigo da cruz. Um cuidado aqui muito importante. É necessário muita humildade para chegar a esse ponto. Críticos e mais críticos. O evangelho está sendo pregado. O que importa? O evangelho está sendo pregado. Volto a dizer, não é uma igreja que você ouve por aí a falar, pelo menos está falando de Cristo, né? Não é dessa igreja. O mínimo para pertencer a uma igreja, escolher uma igreja para ser membro, é que o evangelho é pregado fielmente. O problema aqui é uma crítica ao apóstolo Paulo. E aqui nós não sabemos exatamente o que são essas críticas. Inferências aqui, inferências em cima dos eruditos, em cima do que os eruditos dizem. Provavelmente estavam surgindo alguns pregadores na época, pregadores itinerantes, aqueles que faziam como Paulo, iam de cidade a cidade pregando. E provavelmente esses irmãos estavam fazendo isso, provavelmente esses irmãos estavam fazendo isso para obter sustento e dinheiro da igreja. Provável. Uma outra coisa que dizem, provavelmente também, posturas do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele foi um homem que ficou muito visível. Estou ilustrando. Ele foi um homem que ficou muito visível. Para que ir no Areópago falar daquele jeito? Não precisava. Ficava só ali na sinagoga. Pregava ali só para os judeus. Determinadas posturas do apóstolo Paulo. Então pode ser que estejam também falando disso. O que os eruditos colocam peso aqui é na palavra saber e na palavra pensar. Alguns sabem como é o ensino do apóstolo Paulo,
ouviram o apóstolo Paulo. Então, esses estão pregando de boa vontade. De forma ilustrativa, o pastor Leonardo ensina aqueles que estão aqui no púlpito, orienta aqueles que estão aqui no púlpito. Estamos pregando de boa vontade, de acordo com as orientações, e o que vimos e estamos acompanhando de púlpito do pastor Leonardo. É uma ilustração. No entanto, tem alguns que pensam sobre o apóstolo Paulo, não sentaram com ele, não estiveram com ele, não sabem como é a luta para fazer uma pregação, para pensar em cada aplicação, e então pensam, e têm as suas críticas. Esses são os irmãos invejosos e trazem rivalidade. Então, algumas verdades aqui. O problema deles era com o apóstolo Paulo, a pessoa, não com a mensagem, não com o evangelho, não com a doutrina. Então, a doutrina está correta. O apóstolo Paulo é humilde e sabe que a mensagem é maior que o mensageiro. Quarta verdade, Paulo acredita que pregando Cristo, essa é uma afirmação minha, uma inferência minha, se vocês me permitem, com toda a humildade. Paulo acredita que pregando Cristo, as motivações desses irmãos podem ser mudadas, porque eles são irmãos. Com toda a humildade, essa é uma inferência minha. Nós sabemos aqui que o problema são as motivações dos irmãos. Outra pergunta. Paulo está falando dos irmãos romanos, só que a carta vai ser lida para os irmãos de Filipenses. Por que ele está falando dos irmãos romanos para os irmãos filipenses? Lembra comigo que essa palavra defesa do Evangelho, ela vai aparecer lá no versículo 7, quando o apóstolo Paulo demonstra sentimentos para com a igreja, quando ele diz assim, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Um pouquinho antes ele vai falar da cooperação, e eu disse que essa palavra significa koinonia, e a ilustração que eu dei foram de homens segurando, imagina um mesão aqui na nossa frente, e os homens têm que tirar esse tampo dessa mesa e carregar para um outro lugar. Vem vários homens e todos eles juntos pegam esse tampo e carregam para um outro lugar todos juntos. Isso é, todos os homens juntos com foco comum numa única missão. Koinonia, unidade, que é o que vai aparecer logo em seguida também na carta. O que o apóstolo Paulo está mostrando ali para os irmãos de Filipos. Cuidado. Quando alguns irmãos estiverem carregando a mesa, pode ser que um queira puxar para um lado e não ir para onde é de fato o objetivo. Pode ser que, cuidado, Filipos, a unidade está em jogo. O que ele está querendo ensinar para a igreja de Filipos é a unidade. Lembra que lá na frente nós vamos ver e ler sobre Evódia e Sintique. Então aqui o apóstolo Paulo já está antecipando alguns assuntos que ele vai tratar depois. Humildade e unidade. Como o apóstolo Paulo vai tratar a humildade? Nós já vimos com o irmão Mateus e nós vamos ver de novo aqui nos Filipenses, cantando um hino. É assim que ele vai tratar a humildade, cantando um hino muito cristológico sobre Cristo. O que está em jogo aqui é a unidade. Está vendo, irmãos filipenses? Esses irmãos, tem uns que estão pregando de boa vontade, mas tem outros que estão por inveja, por rivalidade e ambição egoísta. Ou seja, é como se fosse um puxando para um lado a mesa e o outro puxando para o outro, no final ninguém vai para lugar nenhum. Cuidado, Filipos. Unidade.
unidade. Quero ressaltar novamente, não esqueça, a pregação do Evangelho está sendo pregada. O Evangelho está sendo pregado fielmente. Não é uma passagem que usa como desculpa qualquer igreja que fala sobre Cristo. Não é. Feriu a doutrina de Cristo. Não é para estar nessa igreja. Vamos orar? Senhor, dá-nos humildade, Pai. Humildade para reconhecer o essencial e que possamos ser unidos nisso. A alegria do apóstolo está nisso. O que importa que Cristo está sendo pregado e nisso eu me alegro, é o que diz o apóstolo Paulo. Que a nossa alegria seja nisso, Senhor Deus, o Evangelho pregado e a nossa igreja, como a igreja de Filipos, unida no propósito de fazer avançar o Evangelho. Livre os irmãos que pregam, Pai, de inveja, rivalidade, ambição egoísta. Que a nossa alegria seja no Cristo crucificado. Que a nossa alegria seja expandir o Evangelho, expandir a mensagem que fala do Cristo ressuscitado. Cristo crucificado e ressuscitado, que está à direita do Pai e intercede por nós. Essa é a alegria do apóstolo Paulo, pregar a Tua palavra, encorajar aqueles que estão com medo a pregar a Tua palavra. E apesar dos rivais, apesar dos nossos críticos, continuarmos fiéis à palavra. É o que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.